eu mudei os meus hábitos. É como se aquela alimentação de antes não se encaixasse na Lívia de agora. Eu era outra mulher na época que eu era gorda, que eu comia. Hoje eu fico me perguntando assim, como que eu aguentava, pra onde que ia, tanta comida. Gente, nossa, era muita coisa. Dinheiro assim, eu parava pelo menos mais 5 vezes pra comer, indo pra casa. Acho que comprava 50 pão de queijo e comia no ônibus. Eu realmente não tava bem no momento que eu passei por essa transformação. Antes disso, cara, eu era uma pessoa muito triste por dentro. Já vai na cozinha e pega um pão, já vai na cozinha e pega um chocolate, já sai, já compra doce, já pede iFood. Entenderam? Problema existe para ser resolvido. Já dizia meu professor de matemática e ele tava certo. Essa minha última etapa de emagrecimento me acendeu assim uma luz. Eu falei assim, gente, eu vou começar a pesquisar sobre isso, com quem emagreceu e continua magra e quem fica nesse negócio de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. Gente, a mulher já emagreceu 30 vezes, só que ela engordou de novo. Mas sabe o que que é? Ai, vamos fazer o desafio do não sei o que, vamos fazer a dieta do não sei o que, mas eu não vejo ninguém falando que precisa autoconhecimento. Olá, pessoal. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou trazer para vocês o que eu como em um dia, numa rotina comum, depois de ter emagrecido 60 quilos. E eu consigo segurar o meu peso há 2 anos. Você quer saber como que eu faço tudo isso? Vamos comigo até o final do vídeo. Ontem eu tava bastante atarefada, aí o que que eu fiz? Eu fui gravando takes do que eu comi ontem, para eu poder montar esse vídeo aqui para vocês. Então eu vou mostrar para vocês como foi o meu almoço de ontem. Ontem eu tava com bastante fome de comida mesmo. E aí o que que aconteceu? Eu fiz o almoço e tal, olhei assim, eu falei, cara, eu vou comer um prato de pedreiro hoje. Porque já faziam 3 dias que eu não comia comida por conta do calor. Até porque quando tá muito calor eu não consigo cozinhar na minha casa. Minha casa vira um forno, gente. Então, eu fiz lá a comida. Quando deu 10 para as 2 da tarde, eu quebrei o jejum com esse prato que eu mostrei para vocês. Ali tem carne moída, batata, cenoura, azeitona, milho, arroz, feijão, salada de alface. Fiz aquele prato e tal, gravei. Aí, eu fui sentir fome de novo lá para umas 8 horas da noite. Então eu peguei, comi uma bacinha de frutas, né? Um potinho igual a esse aqui, porque eu tô conversando com vocês e tomando meu café da manhã. Olha o calor que tá. E hoje não tá tão quente quanto tava ontem. Ontem tava insuportável, gente. E aí, depois, eu fiz uma ceia que eu vou mostrar aí pra vocês também. Essa ceia eu fiz lá por umas 10 horas da noite. O que que acontece comigo, gente? Acontece que, como eu já expliquei pra vocês, eu emagreci com dieta, lógico, mas no meio de tudo isso, eu tava passando por um processo de autoconhecimento. E na época eu nem notava que tava interferindo tanto, sabe? No meu processo de emagrecimento. Tava ajudando muito, interferindo não, tava ajudando muito. E eu não percebia. Hoje, 2 anos depois, olhando pra lá,
para minha última etapa de emagrecimento, porque como eu já falei aqui para vocês, eu não emagreci 60 quilos de uma vez só. Uma hora na minha vida, sim, eu sempre lutava contra o peso. Chegou um momento da minha vida que eu tava com 115 quilos. E aí, eu comecei a lutar para sair daquele peso, consegui sair. Fui para 80 e poucos quilos, depois eu fui para 70 e poucos quilos, depois eu voltei para 90 e poucos quilos. A minha última etapa de emagrecimento, eu tava com uns 82 quilos. E foi aí que eu parei tudo. E foi a minha última etapa de emagrecimento. E eu cheguei a pesar 55 quilos. Hoje eu peso em média de 57 a 62 quilos. Eu também não deixo passar disso. E eu não gosto muito de menos de 57. Porque aí eu fico magra demais. E eu tenho pele, né? Então fica com muita pele. E aí mexe bastante com a autoestima. Essa minha última etapa, que foi a última, hoje eu enxergo pelo autoconhecimento, que foi a última, senão teria engordado de novo. Porque o que que acontece, gente? Não adianta só você fazer dieta. Ah, e a gente aqui conversando, contei pra vocês que eu tô tomando café da manhã, eu ainda não mostrei o café, né? Deixa eu rodar aí pra vocês o café da manhã, olha que gostoso. Então, gente, e eu já fiz esse café da manhã assim reforçado, porque hoje eu tenho muitas gravações para fazer, porque hoje à tarde eu tenho dentista, eu tenho canal para fazer num dente, e eu não sei como que vai ser a recuperação. Às vezes a recuperação é rápida, às vezes demora mais. Então já quero deixar o conteúdo de amanhã adiantado hoje, antes de eu ir no dentista. Então eu tô na correria e eu preciso de muita energia para aguentar fazer tudo que eu preciso fazer hoje. E eu tô assim, gente, desse naipe, porque eu já tô preparada para gravar o outro vídeo que eu vou ter que gravar, que vai ser o de Enê. Mas eu tô assim porque eu ainda vou me arrumar pro vídeo, né? E esse eu tô gravando assim mais à vontade, porque, gente, eu me sinto à vontade com vocês. Eu me sinto à vontade de chegar aqui de manhãzinha e gravar um vídeo com o rosto assim. Acabei de fazer o skincare, só eu coloco a minha faixinha. Olha como que eu tô de cabelo branco, gente. Só coloco a minha faixinha e venho aqui gravar pra vocês. Isso pra mim é um luxo. Mas voltando lá. Nessa última etapa de emagrecimento, foi assim, do nada, gente, porque primeiro assim, que na época a minha vida não tava muito legal e eu tava num processo de transformação. Foi quando eu e o Cris foi morar junto e o início da gente foi muito difícil, mas eu tenho que fazer um vídeo mais específico sobre isso. Então assim, eu tava me sentindo muito mal comigo mesma, em vários sentidos, não só o físico. E eu comecei a procurar ajuda com especialistas na internet. Eu lembro que a minha avó faleceu e eu não estava em São Paulo e já faziam muitos anos que eu não a via. Eu estava sentindo uma culpa imensa, uma saudade e tal. E aí eu fui e achei um vídeo que falava sobre como vencer o remorso, alguma coisa assim, e é de um neurocientista, esse canal Neurovox. Gente, um canal assim maravilhoso. Eu não sei muito bem como tá agora, mas assim, na época eu assistia muito os vídeos e eu até fiz alguns cursos dele, eu só não continuei assistindo porque tende a se tornar repetitivo o assunto. É como se eu já dominasse aquilo tudo que ele continua ensinando, sabe? Então pra mim não faz mais sentido acompanhar. Mas eu tô esperando mais um tempinho, vou voltar lá pra ver se mudou um pouquinho, né? Pra ver se tá falando de coisas novas. E aí eu comecei um processo muito forte interno. Eu fui pro meu passado e voltei pro presente assim N vezes. Eu lembro que foi um ano muito difícil mesmo, porque quando você começa a ir em lugares que você não visita há muito tempo, que você começa a ir visitando o seu passado, tantas coisas assim que a gente quer muito esquecer,
mas que tá no nosso subconsciente, tá fazendo mal. Então a gente tem que ir lá para resolver aquilo que ficou pendente. E foi assim, eu fui resolvendo problemas pendentes do meu passado comigo mesma. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei num documentário da Netflix que se chama Método Stutz. É um terapeuta, psicoterapeuta. Ele é psiquiatra e terapeuta. Ele ensinando um método para as pessoas fazerem e tal, né? Gente, aquilo me ajudou tanto. Mas nessa época eu já tava magra. Mas tipo assim, toda essa transformação me fez continuar magra. Porque o que que acontece? Hoje eu como por fome. Ontem mesmo eu fiz aquele pratão de pedreiro na hora do almoço porque eu tava com fome de verdade, sabe? Então faz muito sentido pra mim que eu continuo magra porque eu tô comendo por fome, independente do que eu como, porque eu como de tudo, eu não restringo nada, nada. Só que eu mudei os meus hábitos. É como se aquela alimentação de antes não se encaixasse na Lívia de agora. Vocês estão me entendendo? É mais ou menos isso. Eu era outra mulher na época que eu era gorda. Depois do autoconhecimento e de ter coincidido com ser a mesma época que eu emagreci, eu consegui segurar, porque eu não sou mais a outra pessoa. Aquela pessoa que quando tinha um problema saía correndo e comia. Sabe? Agora eu tenho outros hábitos. E esse hábito de não comer por nervoso, não. Aí quando chega na TPM, que às vezes eu dou uma exagerada, mas é uma exagerada medindo pela régua do que eu como agora. Antigamente, a minha TPM, gente, misericórdia, sabe? Era muita coisa que eu comia. Hoje eu fico me perguntando assim, como que eu aguentava, pra onde que ia, tanta comida, gente, nossa, era muita coisa. Eu passei assim por fases muito difíceis na minha vida, sabe aquelas fases de você não querer voltar pra casa? Porque em casa não tá um ambiente legal. E tipo assim, você sair do serviço, e aí eu parava em... Vamos por assim, se eu passasse por... Que eu morava em São Paulo, então eu fazia várias baldeações de um meio de transporte para outro. E nessas paradas que tem para você fazer a baldeação de um para outro, é assim, repleto de lojinha de comida, de lanchonete, de tudo que você pode imaginar. E, gente, se eu tivesse com dinheiro assim, eu parava pelo menos mais 5 vezes para comer, indo para casa. Eu lembro que pão de queijo, no terminal, era 10 por R$ 1. Tipo, eu comprava assim, R$ 5 de pão de queijo, comprava 50 pão de queijo. E comia no ônibus. Então, eu realmente não tava bem. E hoje olhando pra trás, gente, é como se eu começasse a viver a partir do momento que eu passei por essa transformação. Antes disso, cara, eu era uma pessoa muito triste por dentro. Eu era uma pessoa assim que tinha a vida muito bagunçada. Cada hora eu tava morando num lugar, cada hora eu tava num estado diferente. Era como se eu estivesse fugindo dos problemas. Só que era assim, eu tava aqui, eu tava me sentindo mal. Ia pro Rio Grande do Sul pra ficar bem, chegava lá, eu tava me sentindo mal, então eu vou pra Bahia. Chegava na Bahia, eu tava me sentindo mal, então eu vou pro Rio de Janeiro. Eu tava me sentindo mal, então... É como se fosse assim. Até que eu percebi que o problema não era o lugar. O problema era eu. Era a minha própria companhia que era o problema. A partir do momento que eu passei por esse autoconhecimento e acabei reconhecendo que... Gente, tá escuro aqui desse lado, tá? Mas no próximo vídeo que eu fizer, eu vou tentar jogar uma luz de lá pra cá, pra ficar iluminado dos dois lados. É que também tá muito calor, e se eu ligo 2 luzes, fica muito quente aqui. Então, é como se a Lívia do passado tivesse morrido e nascido outra. Eu ainda tenho muitas coisas para lapidar em mim, mas agora é com paciência, com calma.
Uma das coisas que eu aconselho vocês, gente, sai dessa zona de conforto de ficar procurando dieta milagrosa, de emagrecer 20 quilos em um mês. Tudo na vida é um processo. Para você engordar, você passou por um processo de engordamento. Para você emagrecer, você vai passar por um processo de emagrecimento. Mas para você permanecer da maneira que você ficar, você vai ter que mudar os seus hábitos, sabe? Não tem opção. Não tem como emagrecer só fazendo dieta. Você vai ter que mudar quem você é agora que você tá aí gordinha, para uma outra pessoa quando você estiver magra, sabe? E não é querer dizer que é uma pessoa que é melhor do que a que é agora. Não é isso. Você vai ser uma pessoa experiente. Você já sabe o que engorda, você já sabe o que emagrece. Você já sabe o porquê você engorda? Você já sabe o porquê você come? Depois que você souber isso, vai ficar mais fácil de você resolver isso. Entendeu? Porque não adianta você passar por um período sem comer e quando você voltar, você continuar comendo como você comia antes. E, gente, se você não passar por um processo de autoconhecimento, você nunca vai entender o porquê você come aquilo que você está comendo. O porquê que você come, a quantidade que você está comendo. Eu, por exemplo, estou passando agora por um processo de autoconhecimento com um cigarro. Por que que eu fumo? Mesmo que eu não quero, gente. Tem dia que eu choro e depois você olha, eu tô lá fumando. Tudo é um processo. Quanto tempo passou para eu me viciar? Porque não é no primeiro cigarro que você vicia. Você passa por um processo. E quando você vê, você já tá viciado. A mesma coisa é a comida. Quantas vezes você compra uma coisinha para você provar, e aí você gosta, e aí você torna a comprar de novo, e aí você torna a comprar de novo. Quando você vê, aquilo virou um vício. Tá? Porque comer besteira não é ter um hábito de comer besteira, não. Tem um vício de comer besteira, sabe? Por isso que hoje eu não deixo de comer as coisas que eu gosto. Até porque eu como, gente, quando eu tenho fome, como eu já falei pra vocês. Então, pra mim não é arriscado ter chocolate em casa, não é arriscado ter pão de queijo. Não é arriscado. Gente, vocês viram que a rena da sobrancelha já saiu. Só que hoje, antes de ir pro dentista, eu vou ver se eu faço de novo. E dessa vez eu vou ver se cai menos água no potinho, né? Porque eu acho que foi eu que errei. Então, é basicamente isso. Pra você continuar sem sofrer, porque, gente, que nem eu não sofro de comer menos do que eu comia antes. Pra mim é normal. Anormal era eu continuar comendo da forma que eu comia sem necessidade. Entendeu? E agora que eu notei que tem bem um absorvente lá atrás. Ai, gente, canal de mulher. Canal de mulher é assim, entendeu? Se a pessoa tá incomodada, a pessoa, ó, se muda. E é isso aí. É isso mesmo. Então, se você ficar procurando atalhos e fica fugindo daqueles probleminhas, sabe aquelas lembranças que quando você lembra você se sente desconfortável? Pode ter certeza que seu problema tá aí, tá? Sabe aquela lembrança que você tem que vai, eu não quero nem pensar nisso, não. É justamente nisso que tu tem que pensar, tu tem que sentar, refletir e resolver aqui dentro de você. Porque nessas de, eu não quero nem pensar, já vai na cozinha e pega um pão, já vai na cozinha e pega um chocolate, já sai, já compra doce, já pede iFood. Entenderam? Gente, os nossos problemas não existem pra gente fugir deles. Problema existe para ser resolvido. Já dizia meu professor de matemática e ele estava certo.
Então, gente, é assim. É assim que eu consegui contemplar todo o emagrecimento de vida que eu tive, porque, gente, não foi fácil. Eu era aquela pessoa que tava mó E o pior de tudo é que eu ficava tão feliz quando eu começava a emagrecer, que eu chegava no sobrepeso, que era o meu sobrepeso é a partir de 72 quilos. Quando eu chegava nessa fase do sobrepeso, eu ficava tão feliz, mas tão feliz, que numa festinha que tivesse, eu comemorando que eu tinha emagrecido, já engordava. Quando você fica no sobrepeso, é muito mais fácil voltar lá para a obesidade, viu? Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu conheço, porque as pessoas têm a mania de falar assim: "Ai, mas eu não posso emagrecer muito que eu fico sem bunda". Cara, essa bunda gorda que tu tem aí, você vai ter que perder ela. Senão você não vai perder a pança. Entendeu? E eu falo assim com vocês porque eu tenho lugar de fala nisso. Porque eu passei a minha vida toda. Quando chegava nos 72 quilos, aí eu falava assim, eu vou parar por aqui, porque ainda tem uma bundinha aqui. Se eu continuar emagrecendo, eu vou ficar sem. E nisso, dos 72, quando eu vi, eu tava com 89. Sem mentira nenhuma. Gente, era coisa assim de um mês. Em um mês eu pulava pra... Você tá me entendendo? Depois que eu consegui sair do sobrepeso e fui pra magra, e magra, gente, mesmo, de verdade, eu tô longe do IMC, que já barra o sobrepeso, sabe? Eu tô longe dessa faixinha daí. É tipo assim, acho que é de 24 em diante, né? Que já é sobrepeso, ou é 25, um negócio desse. De 24 em diante, vamos supor. Eu tô no 22. Então, assim, eu tô mais perto da magreza do que da gordura. Então, o que que acontece? É muito mais difícil. O meu corpo já se comporta diferente. A necessidade que o meu corpo tem hoje de comer já é menor. Porque eu peso menos. Eu mudei, é como se eu tivesse mudado o meu biotipo. E eu acho engraçado que eu vejo em muitos lugares e pesquisadores, médicos e tal, falando que a pessoa que é gordinha, a célula dela já é diferente. Ela já fica com predisposição a engordar. Se você foi obeso uma vez na vida, aquilo dali é uma cruz que você vai carregar. Você vai ter que ficar dosando o que você come o resto da vida. Gente, não é bem assim, porque eu como de tudo. Eu como de tudo, tudo, tudo. Só que eu como quando eu tenho fome. E às vezes eu como até além. Vamos supor assim, que nem eu gosto de comer meu pãozinho com doce de leite, né? Tem dia que me dá vontade, eu não como um só. Eu como mais do que aquilo. Só que também passou aquilo, nossa, cara, eu vou comer depois de 8 horas. E não é calculadamente. Não é. É porque é quando o meu corpo começa a sentir fome de novo. Eu não sou aquela pessoa que fica procurando comer só por comer. Eu nem consigo isso. Tanto que eu começo a comer tarde, porque geralmente cedo eu tenho 1000 coisas para fazer. Então eu vou fazendo tudo que eu tenho para fazer. Aí eu sirvo o almoço do marido, sirvo o almoço do filho, vou levar o filho na escola e tal. Quando eu volto de tarde, que aí eu vou pensar em mim, e aí que eu vou comer. Mas tipo assim, se eu falasse pra você, eu tava morrendo de fome de manhã e não comi, é mentira. É mentira. Não fiquei morrendo de fome, tá? Isso não acontece, cara. Ou de eu mesma decidir, eu vou ficar sem comer, não. Se eu sentir fome, eu vou comer. Mas geralmente eu não sinto. E tem épocas assim que eu passo muitas e muitas horas sem sentir fome. Tem época de gente que nem é saudável. O meu cabelo começa a cair porque eu não como. Esses dias eu recebi uma pergunta no vídeo de Enê, que a menina tava me perguntando assim, o meu cabelo começou, eu senti que o meu cabelo tá caindo, soltou uns fios. O que que eu faço? Aí eu peguei e falei assim pra ela, olha, é bom ver uma vitamina. Aliás, o melhor de tudo é ver um médico, né? Mas assim, é bom ver uma vitamina porque provavelmente não há o produto. Todas as vezes que eu tô com queda de cabelo, não é porque eu tô passando o Enê. Geralmente é a alimentação. Aí eu começo que,
Parece que eu tô calva, né? Mas não é não, gente. É a raiz branca, viu? Ó, parece que tem um buracão aqui, mas não é. Tudo raiz branca aqui. E eu não falei pra vocês que meu cabelo branco brilha? E brilha mesmo, gente. Olha isso. Ó. Aí você olhando assim, ó. Você vê ali. Ó, quanto cabelo branco. Tudo branco. Ficando velha. Então, gente. Mas é isso. É você entender que a comida, gente, é pra matar a fome. É essa a função da comida, tá? A gente se reúne para comer, a gente gosta de comemorar as coisas, mas é bom que a gente entenda que é muito legal comer quando tem fome, não comer para agradar alguém. Não. Tem gente, olha, eu estudo muito comportamento das pessoas e tem alguns canais que eu assisto por causa das minhas pesquisas. E eu lembro até que quando foi dessa última vez, essa minha última etapa de emagrecimento, me acendeu assim uma luz. Eu falei assim, gente, vou começar a pesquisar sobre isso, com quem emagreceu e continua magra, e quem fica nesse negócio de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. E aí eu fui vendo como eram as pessoas que tinham emagrecido e não tinham mais engordado, e as pessoas que continuavam nessa luta, sabe? Porque, gente, tem mulher que o canal, o nicho vira isso. Na hora que a pessoa emagrece e para de falar de dieta, acaba o canal, ninguém mais assiste. A pessoa não tem outros conteúdos, a pessoa fica tão bitolada naquilo, e só postando vídeo disso, só postando vídeo disso, que aquilo vira a vida da pessoa. Sabe? E tipo assim, você vê que o canal tá lá há anos. Aí eu vou lá no início do canal, começo a ver como que é. E, gente, a mulher já emagreceu 30 vezes, só que ela engordou de novo. Mas sabe o que que é? Ai, vamos fazer o desafio do não sei o que. Vamos fazer a dieta do não sei o que. Mas eu não vejo ninguém falando que precisa autoconhecimento. Você precisa saber o porquê que você está comendo errado. O porquê que você está engordando. Será que você está engordando porque você está comendo besteira? Ou será que você está engordando porque você está comendo assim, gente, muita emoção? Pensem nisso, tá bom? Eu dei uma olhadinha aqui, vi que o vídeo tá muito longo, então vou parar ele por aqui, mas eu vou voltar com mais vídeos sobre dieta, tá bom? Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui, gente. Eu posso e eu devo ajudar vocês. Porque eu sei que muita gente se assusta quando vê aqui no canal que eu sou ateia, muita gente até se desinscreve por preconceito. E eu vou ser bem sincera com vocês, como eu sempre sou. Eu sou sincera. Entenderam? Eu sou assim. E eu, como eu já estudei a Bíblia, eu falo pra vocês. Eu peguei o legado do personagem Jesus pra mim. Pra mim, a minha vida é ajudar o próximo, porque assim eu me sinto bem. Tem pessoas que pensam diferente, porque eu acho muito engraçado as pessoas falar que segue Jesus, as pessoas da igreja falar que segue Jesus, e não faz isso para ajudar alguém. E ainda fica criticando, fica espizinhando, fica falando que fulano, que ciclano vai pro inferno, né? Quando na verdade o inferno tá aqui. E você não faz nada para mudar isso, né? Por isso que eu tenho o orgulho de dizer que eu sou ateia, mas que, cara, eu sou uma pessoa extremamente boa. E esses dias eu tava vendo um vídeo de um cara que é ateu e que ele escreveu um livro sobre Chico Xavier, que ele é pesquisador também e jornalista. Então, uma fase da vida dele, ele pesquisou sobre o Chico Xavier e escreveu um livro. E ele falou que numa das pesquisas dele, ele viu um vídeo que Chico Xavier... Nossa, difícil. Que Chico Xavier, uma mulher chega nele e fala assim, meu marido é um homem muito bom, sabe? Ele faz isso, ele faz aquilo outro, é um bom pai, é um bom filho para a mãe dele, é um bom marido para mim. Ele só tem um defeito. Ele é muito bom, ele ajuda todo mundo, mas ele só tem um defeito. Aí o Chico perguntou assim pra ela, qual que é o defeito dele? Aí ela pegou e falou assim pra ele, ele não acredita em Deus.
Aí o Chico olhou pra cara dela e falou assim pra ela: ele não acredita em Deus e ele faz o bem? Aí ela pegou e falou assim: é isso mesmo, você acredita? Ele pegou e falou assim: então, não tem problema, ele tá certo. Porque o mais importante nessa história toda não é acreditar em Deus, é fazer o bem, é agir com o legado que Jesus deixou aqui. Porque Jesus, gente, existiu, tá? Jesus foi uma pessoa como nós, só que ele foi uma pessoa extremamente boa. É que tem muitas metáforas, né? E tal, mas é tipo assim, ele fazia o bem, ele se preocupava com o próximo, né? Coisa que muita gente aí que se esconde atrás de Bíblia não faz. Muito menos lê a Bíblia para ter essa propriedade que eu tenho de chegar aqui e falar. Então, meus amores, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!